Bom, pessoal, nessa perspectiva de estudos que nós estamos abordando, convidei a professora Karen, porque muito mais do que nós estudarmos a história da educação, nós precisamos ver como ela está influenciando diretamente nas práticas das nossas escolas. Por que eu convidei a professora Karen? A professora Karen tem uma expertise bastante grande no nosso curso, com inserção em várias disciplinas, mas nós fizemos uma atividade recentemente que nós abordamos um filme em uma de nossas turmas, um filme intitulado que está aqui em indicação na unidade, né, que se chama O Sorriso de Mona Lisa, e lá traz uma perspectiva, né, Karen, bem interessante sobre o modelo de educação. Né? Então, para não ficar somente a minha visão, eu trouxe a Karen um pouquinho para ela também trazer as impressões dela a partir do modelo apresentado no filme. Então, assim, Karen, tu, como uma professora, uma mulher trabalhadora, né? Já assim, ela está bem, gente, mas a Karen já tem uma estradinha, um pouquinho de vida, né? Então, assim, como é que tu te coloca nesse lugar, quanto professora hoje, da inserção, principalmente da mulher, em um modelo de educação altamente tradicional e que muitas vezes era totalmente seletivo para a burguesia, né? Então, o que tu poderia trazer, assim, a partir dessa experiência, do que traz esse vídeo, contribuir para nós da tua visão quanto uma mulher que também viveu um processo de história da educação na tua formação? Perfeito. Bom, pessoal, primeiro, tratando de história da educação, quando a gente pensa no feminino, primeiro, abdiquem a ideia de que tudo começa com as mulheres tendo essa inserção. Não, elas foram excluídas do processo. A mulher passa a fazer parte disso para ler a Bíblia, para catequizar a sua família e nada mais. Numa continuidade, sem se ater muito à questão temporal, essa mesma mulher, ela passa a frequentar a escola específica para mulheres. E tal qual o filme, essa formação feminina, ela prevê o quê? Que tu tenha que ser uma boa esposa e uma boa mãe. Então, muitas questões ali de currículo, elas pertencem também às questões de asserção à família. Essa mulher, ela tem de ter uma família e toda a sua aprendizagem volta-se a quê? A servir a sua família. Isso é muito interessante porque não é tão antigo assim. Talvez muitas de nós, avós, as nossas próprias mães, tenham passado por isso. Isso também está muito colado à nossa formação enquanto professoras, uma das profissões autorizadas às mulheres. Primeiro, as mulheres solteiras, né? Porque não casou, pode ser professora. E não aí, deu certo na família, isso, né? Tu pode ser professora, tu pode ser tutora do filho dos outros. Mas depois, também autorizado as mulheres casadas que tenham essa profissão digna, pertencente ao universo feminino. E aí a gente pode problematizar umas outras coisas também, que vêm a alicerçar a questão do próprio salário dessa classe, porque tido que é uma classe onde a maioria das pessoas são do sexo feminino, o salário não seria necessariamente aquele que sustenta uma família. Então, ele pode ser um pouquinho menor. Que provém o marido, né? Exato. O homem que vai prover a família, então, um complemento. O homem é o grande provedor de tudo. E aos homens que vêm para esse espaço da educação, um outro papel na supervisão, na direção. Então, nós sempre, dentro dessa questão histórica, ficamos alinhadas abaixo do universo masculino. O filme, ele mostra essas questões, mas ele mostra também uma outra questão, a do empoderamento feminino. A percepção de que algumas mulheres estavam à frente do seu tempo e buscavam, sim, como a professora do filme, dar esse entendimento às suas alunas que elas poderiam ser esposas, também pessoas trabalhadoras com sucesso na sua vida profissional. E hoje, talvez esse seja o nosso grande ganho, não pensando nas questões só de salário, ou se conseguir casar ou não casar, mas essa liberdade que nos permite escolher, porque não tem nenhum problema, pessoal, apenas ser mãe, apenas ser esposa, ou não ser mãe, ou não ser esposa de ninguém. Nós somos pessoas dignas, que temos a capacidade de orientar as próprias escolhas. Eu acho que esse foi o grande acerto do filme
de expressar essa liberdade em que vivemos hoje. Uma sociedade de iguais, em que homens e mulheres têm direitos e deveres. Perfeito, gente. Uma perspectiva. E o que a professora Karen está falando foi exatamente o que eu falei no nosso vídeo inicial. O que eu pontuei para vocês? Primeiro, gente, nós estamos em constante movimento de uma educação que foi inaugurada com os padrões religiosos. A mulher lendo a Bíblia, a educação jesuíta, o catequismo como princípio fundamental da educação brasileira. Depois, vamos para uma revolução histórica, pessoal, da inserção da mulher na sociedade. Por que o ícone da mulher? Por que trazer isso para a discussão? Porque é uma grande expressão de um público que muitas vezes nos parece estar sempre à margem. Isso já mudou muito, gente. Historicamente, o que era, né? Jamais eu estaria aqui, junto com a professora Karen, tão competente e ganhando o mesmo salário que eu. Então, vejam como a gente já evoluiu. Parece que não deveria ser assim, né, gente? Não precisaria achar assim, ai, que bom que evoluiu. Não, mas a gente não pode esquecer que nós já evoluímos de uma sociedade que tem uma pauta histórica, que estava estruturada assim. Então, tudo isso que a Karen vem trazer fortalece a principal ideia dessa disciplina e do que nós estudamos quando aparece a história da educação como chave. O quanto precisamos nos apropriar do que já aconteceu e viver novos fatos históricos. Quem irá fazer esses fatos históricos? Nós, pessoal. Posso dar uma palhinha só? Claro. Lembrei de um outro detalhe. E aí, uma questão muito importante que faz parte da formação acadêmica. O conhecimento sobre outros assuntos que não apenas os pedagógicos, no que inclui a questão da história da humanidade, a questão também das notícias do nosso dia a dia, da contextualização com a história da sua comunidade, porque tudo isso só vem a tornar mais interessante o ensinar e o aprender. Porque no momento em que eu conheço a minha história, a história do outro, eu posso trazer isso para os meus momentos de professora com os meus alunos. Falando sobre a questão do feminino, eu lembrei também que o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi um dos movimentos mais marcantes do século passado, onde os homens na guerra e as mulheres inseridas no mercado de trabalho. A partir dali, outras revoluções vieram. Então, pessoal, está tudo muito próximo, está tudo muito marcadinho na história das pessoas que convivem conosco nos nossos lares também. E isso é, pessoal, a sociedade se movimentando. Os movimentos sociais interligados. Educação e sociedade, gente, estão assim, não acontecem separados. Não esperem que nas disciplinas de um curso de graduação a gente traga todas as informações. A Karen acabou de pontuar isso. Busquem, pesquisem, os conhecimentos gerais são fundamentais para que a gente possa entender os diversos desdobramentos que a educação pode proporcionar. Karen, te agradeço por esse... Na verdade, pessoal, não é nenhuma explicação, é uma dica, é um convite à curiosidade. E esse é o nosso papel, instigar vocês. As coisas estão por aí. A internet, o acesso à informação está aí. Muito melhor. Muito material, pessoal, riquíssimo existe nessas redes, nessas mídias. Então, busquem. Este é o potencial, mostrar o norte para que vocês constituam novas histórias neste meio. Um grande abraço e ótimos estudos. Tchau, tchau, pessoal.